Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Bugarelli, eu sou antropólogo, pesquisador e tenho atuado e trabalhado com o movimento LGBTQIA+, no Brasil já faz alguns anos. Eu queria falar bem brevemente sobre esse contexto que a gente vive hoje em dia de disputa acirrada acerca dos direitos humanos, em que a gente acompanha não só grupos tradicionalmente afeitos ao debate de direitos humanos travando essa disputa, mas grupos que aparentemente surgem aí de forma mais recente para poder disputar também essa arena dos direitos humanos. Eu estou falando propriamente de grupos conservadores, grupos religiosos e grupos de direita, né? Esses três grupos que se congregam aí em alguns momentos para poder, sobretudo, agir em torno das questões de gênero e sexualidade no sentido de pautar e de defender a rebiologização das diferenças sexuais, né? Então, o que eu digo por isso? Esse próprio termo, né, essa própria noção de você rebiologizar, de você trazer de volta para o campo do biológico, né, para o campo das ciências médicas, das ciências clínicas, um conjunto de discussões que ao longo dos últimos 30, 40 anos vem sido fortemente debatidas no campo do político, no campo do social, né, faz com que a gente repense muito do que significam os direitos humanos na atualidade, né? Então, a gente talvez, muitos de nós tenham se assustado com o crescimento daquilo que muitos vêm considerando como uma onda conservadora, ou um avanço conservador, sobretudo nas disputas relacionadas a gênero e sexualidade, mas eu acho que vale a pena enfatizar que se a gente pudesse retomar o próprio histórico de lutas LGBTQIA+, feministas e de grupos que defendem o gênero e a sexualidade na ordem dos direitos humanos como questões sociais, econômicas, políticas, se a gente fosse retomar esse histórico, talvez daria para dizer que esse avanço, essa onda conservadora, como tem sido denominada, ela não é tão recente assim. Essa noção de descrever as lutas de gênero e sexualidade a partir de uma retórica e de um marco conceitual e político que os coloca como uma ameaça, como uma operação subversiva, é algo que, de certo modo, vinha sendo costurado e desenvolvido já há algum tempo, né? Então, quando a gente acompanha hoje, sobretudo depois da eleição de Jair Bolsonaro, esse aumento expressivo do debate anti-gênero, anti-sexualidade, talvez seja importante a gente notar o quanto que esse debate vinha sendo construído já há muito tempo. As noções de família, as noções de religião, as noções de heterossexualidade, elas voltam muito forte como possibilidades de serem tuteladas pelos direitos humanos, o que nos traz um perigo imenso e, sem dúvida, nos faz ficar em alerta em relação a isso. Então, falar de direitos humanos hoje talvez seja um tanto mais complexo do que simplesmente defender o debate de gênero e sexualidade, pois ele já está permeado por uma série de grupos com interesses bastante distintos, portanto, talvez seja necessário enfatizar aquilo que a gente está dizendo por direitos humanos, né? O que são esses direitos humanos? E no campo do gênero e da sexualidade, sem dúvidas, é a defesa do autorreconhecimento, da autodeterminação de pessoas LGBTQIA+, e de uma noção forte e necessária de que esses debates eles são socialmente e culturalmente construídos. Essas noções elas não advêm da biologia, elas não advêm do DNA. Essas noções elas são construídas em sociedade. E se são construídas em sociedade, elas também podem ser desconstruídas em sociedade e reconstruídas em sociedade.